Vamos contar de, de dois estudiosos sobre o tema, né? Tanto o professor Alessandro do FRN, como o professor Marcelo, que é professor do governo do estado do Pernambuco. Eles fizeram a sua tese de doutorado a partir desse estudioso e trabalharam com o professor Isauro da UFRN, que é uma dos, dos intelectuais sobre o conteúdo mais conhecidos aqui no Brasil, né? Então, eles devem ter muita discussão bacana aqui para a gente. Então, a dinâmica vai ser a seguinte: vamos ter agora a fala do professor Alessandro, ele vai fazer a sua exposição, apresentando o autor e mostrando um pouquinho sobre o que ele trabalha. Depois a gente tem uma abertura para perguntas. Qualquer pergunta vocês podem colocar no chat, que eu vou estar acompanhando o chat, e vou guardando aqui as perguntas para passar para os colegas. Depois a gente passa a fala para o professor Marcelo também, ele vai ter um tempo para expor sobre o contato que ele teve com o autor, vai falar um pouco sobre a sua tese de doutorado também, e depois a gente abre para perguntas, e por final, as considerações finais, tá ok? Então, passo a palavra aí para o professor Alessandro. Bem, então, boa noite a todos presentes, a todas presentes. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Antes de eu iniciar a apresentação, né, quero agradecer o convite feito pelo Boniek, um colega, um amigo, que trabalhamos durante quase 4 anos aí na Universidade Federal do Piauí. E aí eu tenho um grande prazer toda vida que eu chego mais perto aí da UFPI. Ainda considero como sendo a minha casa fora aqui de Natal, e foi muito provocativa o convite, muito provocativo o convite do professor Boniek, porque ele me pediu para falar um pouco sobre a perspectiva da teoria da formação de habilidades, né, na perspectiva da teoria de Galperin. E é um tanto quanto desafiador, porque a teoria em si só ela já tem uma substância suficiente para a gente ficar aqui durante muito tempo conversando, e, sobretudo, quando dentro desse contexto foi me sugerido falar um pouco sobre a formação das habilidades e a didática desenvolvimental na formação dos conceitos em ciências. Então, eu procurei fazer um recorte, fazer um resumo, e aí eu já me permito pedir a licença para aqueles que conhecem um pouco mais da teoria, que eu parti do pressuposto de que estaria falando para quem não sabe sequer quem é Galperin, né? Então, partindo desse pressuposto, eu me senti no direito de suavizar alguns conceitos, mas que não vão deixar nada a desejar de fato daquilo que eles significam, e vão servir de pontapé para aqueles que se sentirem mais curiosos, mais provocados, a uma leitura mais aprofundada, já terem uma base, vamos assim dizer, né? Já terem ouvido falar. Então, eu vou tentar ser bastante didático nessa apresentação, e antes de começar propriamente dito, eu vou já compartilhar com vocês aqui. Agora eu não consigo mais vê-los, então, se porventura vocês tiverem alguma dúvida, alguma interrupção, vocês podem chamar no áudio, né? E aí a gente para. Então, assim, como eu já vinha falando, a proposição do professor Boniek foi que eu trouxesse as contribuições da teoria de P.I.A. Galperin no ensino desenvolvimental, fazendo um recorte para o ensino das ciências, né? E aí é um tanto quanto provocador, porque eu parto do pressuposto que, infelizmente, Galperin é um teórico pouco conhecido, não só na academia brasileira, mas na educação brasileira de uma forma geral. Então, por conta disso, eu me senti na obrigação, vamos assim dizer, de trazer uma brevíssima introdução de quem foi Galperin, né? E, para começar, já não está mais entre nós, né? Morreu
em 1988. Dentre alguns aspectos da biografia do Galperi, eu destaquei que ele é um psicólogo soviético, então, na verdade, ucraniano, mas tido como soviético por conta da sua historicização junto à União Soviética ainda, à época do regime socialista, vamos assim dizer. E é justamente nesse contexto que ele desenvolve os seus trabalhos, né, juntamente com outros autores, esses mais conhecidos aqui no Ocidente, porém conhecidos de maneira um tanto quanto amputada no que a gente compreende, por exemplo, como a filosofia marxista-leninista, né? Vygotsky, por exemplo, é bastante lido no Brasil, mas lido a partir de uma perspectiva ocidentalizada dos seus estudos. Então, isso dificulta um pouco a compreensão desses autores justamente nesse desenvolvimento do psiquismo e do desenvolvimento para a formação de um cidadão para a sociedade socialista, vamos assim dizer. Então, a época dos regimes, né, soviéticos, da União Soviética, todas as esferas das instituições, elas tinham como uma premissa formatar uma espécie de teoria para servir à construção da sociedade socialista e do homem nesta sociedade. No caso da psicologia e dos estudos desenvolvimentais aplicados ao ensino, à educação, não foi diferente. Então, nessa perspectiva, o Galperi ele desenvolveu esses estudos e ele tinha um objeto central, que eu trago como um objetivo das suas pesquisas, que era avançar nos estudos de Vygotsky. Vygotsky ele trouxe N contribuições, mas, infelizmente, do ponto de vista cronológico, ele falece muito cedo. Então, Galperi, como conhecia os estudos de Vygotsky, de Leontiev, de Rubinstein, de Luria, por exemplo, ele estava afeito a dar uma continuidade a essas pesquisas, sobretudo no que diz respeito ao conceito central da teoria vygotskiana, vamos assim dizer, que é o conceito da internalização. Vygotsky postulou a ideia de que o conhecimento, os conceitos, o desenvolvimento do sujeito, na sua integralidade, obviamente, ele se dá dentro de uma internalização da atividade objetal. E aí isso já é comum nos estudos que envolvem a psicologia da educação quando se fala de Vygotsky. E aí, trocando em miúdos, para Vygotsky, um objeto de apreensão, de conhecimento, de aprendizado, ele era internalizado a partir do intercâmbio da atividade externa em uma representação interna, a qual ele chamava de funções psicológicas superiores. Só que Vygotsky postulou isto, mas infelizmente não se sistematizou, porque, como eu falei anteriormente, infelizmente ele falece muito cedo. Então, os estudos dele são interrompidos de maneira muito precoce. E aí, Galperi, continuando esta indagação, pensou como esta internalização ocorre. Ele não chamará mais de internalização, a gente vai ver aqui para frente, mas essa seria a pergunta inicial que me inquietava. Como esse processo de internalização ocorre? Ou seja, como uma atividade externa ela passa a figurar como uma representação mental, uma ação mental dentro da cabeça dos indivíduos na sua estrutura psicológica, ou seja, no desenvolvimento de uma psique. E aí, nesse contexto, a filiação acadêmica dele advém dessa teoria da atividade, que tem como principal estudioso, né, teórico, Leontiev, e nos estudos desenvolvimentais dessa psique. Quem tiver a curiosidade, por exemplo, vai ver que Galperin fez um trabalho magnífico numa espécie de alcoólicos anônimos da União Soviética, onde ele pesquisava, além de psicólogo, ele era médico, com esses enfermos a categoria da atenção. A atenção foi uma categoria psíquica que despertava muita curiosidade em Galperin, e ele fez um trabalho muito longevo com essas pessoas internadas para saber o efeito do álcool e das drogas nessa perspectiva da atenção, da memória, enfim.
Porém, a principal contribuição de Galperin, de fato, quando a gente fala de educação, de ensino, de formação de professores, sem dúvida alguma, é a chamada teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos. Tem esse nome um tanto quanto robusto, e nada mais é do que a sistematização da internalização dos conceitos e das ações pensadas por Vygotsky, que para Galperin acontecia a partir de um planejamento, de etapas planejadas, que vão desde a aquisição material, ou seja, o contato com um dado objeto, fenômeno ou fato, até a sua internalização em forma de uma representação mental. Então, para tentar me fazer didático, quando eu falo, por exemplo, agora, pensem numa planta, esta representação que vem agora à sua cabeça, nada mais é, na perspectiva de Galperin, do que a representação mental do conceito de planta que você tem assimilado enquanto ação da psique. E, obviamente, essa teoria de formação desses conceitos e dessas ações mentais, ela ocorre a partir do que ele defende como ciclo cognoscitivo da atividade. Esse ciclo cognoscitivo da atividade para Galperin nada mais é do que o conceito de assimilação e a sua aplicação para a apropriação do conhecimento. E aí eu coloco aqui nesse meu slide a abertura desse parênteses, vamos dizer assim, porque o que eu me proponho a falar para vocês hoje é a formação e desenvolvimento de habilidades. Só que antes de chegar na habilidade, de discutir o que é uma habilidade, eu preciso norteá-los para além de quem foi Galperin, esses pilares, vamos assim dizer, estruturantes da sua teoria. Ora, a assimilação, portanto, é o que Galperin traz de novo, de novidade, de contribuição e de continuação aos estudos de Lev-Vygotsky. Para Galperin, a assimilação pode ser definida como sendo o processo de desenvolvimento de uma atividade psíquica que ocorre dentro de um sistema orientado e por etapas, que vão desde o objeto, externo a mim, até a sua representação mental, que obviamente é representada a partir de um signo. Quando eu falei árvore para você, planta para você, quando eu falo cadeira, por exemplo, esses objetos, que são, na verdade, conceitos, eles estão representados mentalmente na cabeça de vocês a partir de um signo, que pode ser uma palavra, que pode ser um símbolo, que pode ser uma imagem, vamos assim dizer. Ora, este processo, portanto, de acordo com Galperin, é o processo ou o sistema de apropriação do conhecimento pelo homem. E aí, na sua defesa, ele diz que se estrutura a partir de um sistema cognoscitivo ou ciclo cognoscitivo da atividade, que é constituído de orientação, execução e controle. Orientação, execução e controle são 3 categorias dialeticamente relacionadas, portanto, não faz sentido falar de uma categoria dessa fora da outra, porém, didaticamente, eu vou tentar apresentar para vocês minimamente o que seria a orientação da ação, para que a partir desse conceito de orientação a gente possa, de fato, trazer a perspectiva da discussão das habilidades. A orientação nada mais é do que uma representação também mental que coincide neste signo, vamos assim dizer, um modelo do conceito, o conhecimento conceitual, e um modelo operativo, as operações relacionadas a como assimilar este dado conceito, objeto ou fenômeno, e o controle, que nada mais é do que a regulação desse processo, ou seja, a forma do indivíduo avaliar-se, avaliar o processo, essas etapas, se ele está ou não atuando de maneira exitosa, se ele está ou não realizando procedimentos da ação para que esse conceito possa ser assimilado.
Isso é o núcleo da história, o núcleo da teoria de Galperi. E aí, avançando um pouco nessa perspectiva, ele conceitua o que seria a base orientadora de uma ação, ou simplesmente a boa para nós que trabalhamos com essa teoria. Segundo Galperi, toda representação mental, quer seja de um objeto, como eu falei, planta, como eu falei, cadeira, por exemplo, ela, e que obviamente não é só um signo, mas um conceito, ela está representada como se fosse uma fotografia na cabeça do sujeito, ou seja, na cabeça do estudante, quando a gente fala da escola, quando a gente fala da escolarização, quando a gente fala do ensino. E esta fotografia, entre aspas, desta ação, deste objeto, deste fenômeno, representa o que o indivíduo, vamos assim dizer, assimilou do que é o conceito e do que é a ação daquilo que ele foi, na escola, no caso, ensinado. Então, a base orientadora da ação nada mais é do que esta representação das condições necessárias a esta execução e ao controle racional desta atividade. Eu vou fazer uma analogia mais simples, ainda fora das ciências, para vocês compreenderem o que eu estou falando. Vamos supor que eu chego para o Boniek e peço o seguinte: Boniek, ao final desta palestra, eu quero que você me traga para degustarmos, suponhamos que estamos aqui de forma presencial, para nós degustarmos ao final da palestra, eu quero que você me traga um bolo. Se essa é a minha informação, para que ele traga um bolo, ou seja, ele faça um bolo, ele execute a atividade de fazer um bolo, essa atividade só será possível mediante pelo menos duas condições, na perspectiva de Galperi. Primeiro, Boniek precisa saber o que é um bolo. O conhecimento conceitual, que na orientação da ação, Galperi chama isso de um modelo do objeto. O modelo do objeto do bolo seria o que é um bolo. E o modelo da ação, ou seja, as operações necessárias para se fazer este bolo. Suponha que Boniek entende que bolo é um alimento elaborado na cozinha, colocado no forno a partir da feitura de uma massa que tem farinha de trigo, ovo, leite e margarina. Suponha que esta é a concepção de bolo. A partir disso, ele vai operar em cima deste conceito para fazer. Por exemplo, separando o ovo, quebrando, colocando a gema, colocando a farinha de trigo e por aí vai. Obviamente, quando a gente fala de ensino de ciências, ensino de matemática, ou de qualquer outro componente disciplinar, não estamos falando de fazer bolo, mas estamos falando, por exemplo, de interpretar um gráfico, de ler criticamente um texto de divulgação científica, de definir o conceito de átomo, de identificar uma ligação iônica, por exemplo. Todas essas concepções, todos esses conceitos, eles também, assim como o exemplo do bolo, eles se materializam em torno de um modelo do objeto, por exemplo, que é uma ligação iônica, e como identificar uma ligação iônica. Se eu não pegar e me orientar em torno do conceito e da operação para assimilar, por exemplo, o que é uma ligação iônica, eu posso fazer operações equivocadas. Vamos supor que, dentro dessa perspectiva, eu entenda que a ligação entre o hidrogênio e o cloreto é uma ligação iônica, porque, na minha orientação, ligação iônica é uma ligação do hidrogênio com um ametal, por exemplo. Se essa é a minha orientação, eu vou ter um procedimento, neste caso equivocado, sobre o que é ligação iônica. E aí, em todos os demais conceitos. Portanto, nesta lógica de Galperi, ele concebe que a estrutura da ação, que pode ser uma ação para formar uma habilidade, uma ação para assimilar um conceito, uma ação para executar uma atividade, ela se rege por este
por este, vamos assim dizer, esquema geral, aonde a estrutura da orientação ela é regida por uma pergunta sobre o que é, como eu falei anteriormente, o que é um bolo, e como eu faço. Então, o modelo do objeto nada mais é do que o conhecimento conceitual deste fenômeno a ser assimilado, e o modelo da ação, como eu vou proceder para chegar neste modelo do objeto. E a aprendizagem, nessa perspectiva, ela se dá a partir do momento que o indivíduo reconfigura a sua orientação. Vamos supor que o indivíduo tem uma base orientadora sobre o que é uma ligação iônica, que não é compatível com o conceito desejado para um estudante de graduação, por exemplo, em química. Então, existirá uma orientação desejada, que Galperin chama de orientação completa da ação. Atualmente, a gente fala que isso é o esquema da base orientadora completa da ação, o EBOCA. Em alguns textos, vocês vão encontrar isso como a base orientadora do tipo 3, só para fazer um parênteses de quem, porventura, já leu ou ainda vai ler, mas trocando em miúdo, seria uma base orientadora que o indivíduo tem, que não necessariamente é a base orientadora que eu, enquanto professor, quero que ele tenha. Porque eu, professor, quero que o meu aluno, ao final de um processo de ensino, por exemplo, se oriente em torno de um objeto, de um fenômeno, por exemplo, ou de um conceito, de modo que a orientação que ele tenha seja a mais generalizada possível. Que seja uma orientação consciente, ou seja, que o indivíduo saiba o que está fazendo quando, por exemplo, aplica um conceito desse. Voltando para o objeto bolo, seria aquele cara que está fazendo um bolo, Boniek, por exemplo, e eu estou perguntando, Boniek, por que você está colocando a farinha? Por que você está colocando só essa quantidade de leite e não o dobro? Por que você está colocando no forno com essa temperatura? Se ele me responde isso, ele obviamente tem consciência do que ele está fazendo, tanto em torno do conceito como em torno da ação, e obviamente ele pode transferir este conhecimento para a máxima fabricação de bolos possíveis. Em outras palavras, uma orientação vai ser tão mais adequada quando ela for menos específica. Ou seja, com o próprio modelo do bolo. Eu não quero que Boniek saiba fazer um bolo de laranja. Eu não quero que Boniek saiba fazer um bolo de abacaxi. Eu quero que ele saiba fazer um bolo independente da especificidade deste bolo. Se ele só sabe fazer um bolo de laranja, a orientação dele para esta ação é limitada, é restrita. Se ele sabe fazer um bolo de qualquer que seja o sabor, como, por exemplo, uma boleira, aí da Avenida Kennedy, em Teresina, então eu vou dizer que esta boleira tem uma base orientadora generalizada, de máximo grau de transferência, uma vez que ela pode resolver N problemas com essa orientação que ela tem, e que garante na sua elaboração o que eu chamo de caráter invariante da ação. Em outras palavras, o caráter invariante de uma ação é aquela característica universalizante sobre o conceito que eu quero trabalhar, que pode ser bolo, que é menos provável em uma aula de ciências, e pode ser planta, pode ser ligação química, pode ser termodinâmica, enfim, um conceito qualquer que guarda a sua invariante. Eu gosto de trabalhar inicialmente com conceitos mais triviais, para a gente ir assimilando, obviamente, o que de fato a teoria contempla. E aí eu trouxe esse cérebro. Esse cérebro ele tem uma orientação do conceito de planta. Só que a orientação que esse cérebro tem, que no caso aqui esse cérebro está representando um estudante, sobre o que é uma planta e como identificar esta planta, é a partir desta informação. Para esse cidadão, planta é todo ser vivo com raiz, caule e folhas. Ora, quando este aluno me traz que a orientação que ele tem para o conceito de planta é um ser vivo dotado de raiz, caule e folhas, eu, professor, preciso me perguntar:
Essa orientação deste aluno contempla o caráter invariante do que é uma planta? Em outras palavras, toda planta, já que é invariante, tem raiz, caule e folhas. Raiz, caule e folhas e ser vivo é uma característica universal, generalizada do conceito de planta? Se for, esta base orientadora seria, dentro da perspectiva teórica, a orientação mais adequada, a orientação mais abrangente, a orientação que pudesse ser capaz de fazer com que este aluno resolvesse o máximo número de problemas, de situações problema envolvendo o conceito de planta. No entanto, se a gente for observar, será que esta orientação de um ser vivo que tem raiz, caule e folha, a princípio, consegue fazer uma correlação com esta imagem para dizer que esta imagem está contemplada dentro desse aspecto orientador? Ora, é bem sabido, sobretudo para quem é da biologia, que os espinhos são folhas modificadas. Tudo bem. Porém, se a gente está pegando um indivíduo da educação básica, do ensino fundamental, este conceito de que a folha modificada dá origem aos espinhos para diminuir a transpiração da planta ainda não está assimilado porque é um conceito secundário. O conceito primário é o modelo do objeto e o modelo da ação sobre planta, e que provavelmente não estão em sintonia. Este indivíduo, um cactus, não dialoga com esta base orientadora. Logo, cria dentro do que a gente chama de aprendizado, dependendo da perspectiva que se trabalha, um obstáculo epistemológico, uma concepção alternativa do conceito de planta, um conceito equivocado, um perfil conceitual restrito, enfim. Dependendo de quem está observando, de qual é a teoria, você vai entender que há um ruído de aprendizagem. Continuando, com esse mesmo caráter orientador, é provável que esse sujeito tenha dificuldade de identificar que este líquen, esta briófita, também é uma planta, uma vez que aparentemente, e aqui cabe um parêntese rápido, que obviamente a observação não é a melhor via para se elaborar e construir conceitos, ok? A observação está impregnada de vieses, inclusive indutivistas, ok? Porém, como ela é uma via também de assimilação, não é a melhor, mas é utilizada, se a orientação é esta, pela via da observação, essas duas espécies não casariam com a orientação que esse sujeito tem. Por que não casa? Porque a orientação dele não é uma orientação, eu vou chamar aqui de completa, mas aí eu falei no início da palestra, alguns conceitos eu vou amputar, vou dar uma amputada didática, nem inventei esse termo aqui. Ora, então, se esta orientação não é a completa, não é a desejada, não é o que o Galperin fala de esquema da base orientadora completa da ação, ou uma base orientadora do tipo 3, que garante um grau de generalização, de plenitude, de consciência e de transferência ideal, então essa orientação precisa ser reconfigurada em sala de aula. Nessa mesma perspectiva, suponha que esta orientação agora vai ser a orientação usada para caracterizar, ou melhor, para identificar se esses seres aqui são plantas. Ora, como a orientação desse sujeito é limitada, é restrita, é específica a um tipo de planta, é provável que ele possa, inclusive, equivocadamente, dizer que essas estruturas, que sequer são plantas, os corais e as anêmonas, pertencem ao reino animal, ele é capaz de dizer que esses indivíduos, mesmo sequer sendo plantas, serão plantas porque aparentemente se parecem com a orientação que ele tem. E como ele se baseia, via de regra, pela observação,
uma vez que a orientação que traz ser vivo com raiz, caule e folhas, ela é eminentemente indutiva, ele chega a um conceito equivocado de que está diante de duas plantas. Ora, professor, então, aonde é que entram as habilidades nesse contexto? Até aqui, apresentamos quem é Galperi, minimamente, o conceito estruturante da sua teoria, que é o ciclo cognoscitivo com orientação, execução e controle, e a orientação mais especificamente, e nós começamos a perceber que a orientação de um dado conceito, ela está intimamente relacionada a uma habilidade. Então, o conceito ou o conhecimento de planta, ele, por si só, não é autossuficiente. Eu preciso assimilar o conceito de planta, mas a partir de uma habilidade, como, por exemplo, identificar uma planta, classificar uma planta, conceituar uma planta. E assim sucessivamente, o conhecimento ele não se dá na esfera do em si, mas sim sempre relacionado a uma determinada ação. Eu leio para interpretar uma informação, por exemplo. Eu resolvo um problema matemático para chegar a uma solução que vai ser aplicada numa determinada situação do cotidiano, uma situação problema. Então, quando eu me propus a falar de habilidade no contexto da teoria de Galperi, é justamente porque, para Galperi, para Talísina, para a psicologia soviética desenvolvimental, de uma forma geral, o conhecimento está estruturado em torno do desenvolvimento de uma habilidade. Ora, porém, o conceito de habilidade ele não surge com a teoria de Galperi aqui no Brasil. Na verdade, nós estamos impregnados desse conceito de habilidades e de competências, inclusive na Base Nacional Comum Curricular, em se falando da educação brasileira, e também a partir das prerrogativas do PISA. Nós vemos de A a Z, na televisão, nos informativos, nas entrevistas, um monte de figura pública falando sobre PISA. Por exemplo, esse que apresenta um programa aí de auditório que tem um paredão descendo bola. Ele vive falando de PISA. Acho que se ele fizesse a prova de PISA, talvez ele não se desse bem. Jorge Lehmann vive falando do PISA. E vários deputados bancados por essa grana vivem falando do PISA como se o PISA fosse o lugar aonde devemos chegar. E em torno disso se elaborou também a Base Nacional Comum Curricular sobre essa prerrogativa de competências e habilidades. Por que eu estou trazendo isso antes de falar de Galperi? Porque nesses documentos e na cabeça dessas pessoas que eu falei, habilidades e competências elas têm uma influência do currículo europeu do final da década de 90, do século passado, aonde as escolas formavam o novo cidadão, dentro do que eles têm como prerrogativa educacional, inclusive chancelados pela Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que, na verdade, é uma tentativa de padronizar currículos a partir dessas competências. Só que, ao contrário de ser a redescoberta da pólvora, na minha opinião, baseado, obviamente, em alguns autores que também são críticos desse modelo, nada mais é do que uma tentativa de recolonização por via da educação. E aqui não significa que a competência e a habilidade não sejam importantes. Porém, da forma como estão formatadas nesses documentos, a habilidade ela é um sinônimo, praticamente, de um saber fazer. É o sinônimo de uma aptidão. É o sinônimo de uma adaptação, de uma reprodução. E todas essas palavras que eu falei, elas têm um casamento com o ensino tecnicista. O ensino do saber fazer como uma espécie de mantra, como eu coloco, para o mundo e o mercado do trabalho globalizado. É uma espécie de pasteurização do currículo. E que, inclusive, na Base Nacional Comum Curricular, aparece, inclusive, de maneira muito atrapalhada. As habilidades e as competências são códigos que são quase ininteligíveis para quem não tem a formatação da base na cabeça, e que trazem questões importantes para o aprendizado.
porém por uma via, na minha ideia, equivocada. Eu trouxe como exemplo, e aqui eu falava da sopa de letrinhas, né? Isso aqui significa uma competência, a competência EF02CI04, que é do ensino fundamental, do segundo ano, das ciências da natureza, e a competência 4 é a competência, não, a habilidade de descrever características. Assim como esta outra habilidade é a habilidade de localizar, de discutir, de selecionar, de produzir, de identificar. Ora, mas da forma como está posto nesses documentos, e essa é a crítica de quem faz a crítica do modelo de competências e habilidades, é porque, como ela tem viés do saber fazer eminentemente, ela não, primeiro, define o que seria, e segundo, não faz uma interlocução com a didática, com a sala de aula, com os métodos do professor. Então, o professor lê um documento desse, por exemplo, acha bonito, acha importante, mas se você perguntar, professor, o que é identificar? Professor, o que é classificar? Professor, o que é descrever? E, professor, como é que você vai fazer o seu aluno identificar? Quais são as suas estratégias metodológicas? Quais são as suas estratégias didáticas? Essas perguntas, elas podem criar uma confusão justamente porque não se tem um pressuposto epistemológico do que é uma habilidade. E é aí onde a teoria do Galperi, por exemplo, e da Nina Lisna, e eu trouxe aqui também os trabalhos do meu estimado orientador, professor Isauro, eles referendam o que é esta habilidade. Uma habilidade enquanto uma estrutura do desenvolvimento psíquico desse sujeito, no caso dos nossos alunos. E, portanto, a habilidade é um tipo de atividade que permite se utilizar dela para realizar tarefas. Pressupõe, portanto, um domínio consciente da ação, um domínio regulado da ação, ou seja, sabendo o que está fazendo, e um domínio racional dessa atividade. Quando eu contemplo que a habilidade é racional, regulada, consciente, eu estou dizendo que ela é, para além de um saber fazer, um desenvolvimento da psique, aonde o indivíduo pode prever um determinado caminho ou solução para um problema, aonde ele pode antever um problema, aonde ele pode mudar de percurso durante a execução de uma ação e aonde ele se orienta em torno desta assimilação. Por isso eu trouxe o conceito de orientação no início da minha fala. A orientação, portanto, ela casa com o conceito de habilidade à medida que a orientação também é um processo consciente, racional, de pegar as condições básicas necessárias e suficientes para executar uma determinada atividade. Portanto, a boa é um pressuposto teórico para a formação de uma habilidade. Nessa perspectiva, eu trouxe agora uma discussão, vamos assim dizer, ou uma elaboração de um esquema que interseciona a habilidade, o pensamento lógico e o ensino de conceitos, uma vez que uma das prerrogativas das ciências é ensinar um conceito científico. Ora, como a habilidade, identificar, classificar, definir, argumentar e por aí vai, faz parte do desenvolvimento desse pensamento lógico. Em outras palavras, pensar logicamente é concatenar essas habilidades para resolver um problema. E como este desenvolvimento está ancorado em uma atividade orientadora, ou numa boa, esta boa, sendo elaborada a partir do caráter invariante da ação, e aí guardem esse nome, ela possibilita que o meu sujeito, no caso o aluno, pense sobre um objeto, um fenômeno, um fato, em função daquilo que é essencial a esse objeto a ser assimilado, que é o conceito de conceito científico. Um conceito científico, portanto, nada mais é do que uma representação mental que caracteriza, portanto, a delimitação de um conjunto de propriedades que são suficientes e necessárias para agora identificar uma classe de objetos ou de fenômenos. Aí lembra da base orientadora que eu falei
há pouco tempo atrás, pense numa planta. Aí aquele indivíduo pensou, raiz, caule e folha. Esta representação, que é a base orientadora que ele tem na cabeça dele, não é a base orientadora que traz as propriedades suficientes e necessárias para ser uma planta. Porque, por exemplo, eu posso ter planta sem folha, eu posso ter planta sem raiz, e eu posso talvez ter até uma planta sem caule. Portanto, esta orientação que ele tem, que é específica de uma determinada espécie, não contempla um conceito científico do que seria planta. E quando eu trabalho a base orientadora a partir daquilo que é suficiente e necessário, eu possibilito ao meu aluno pensar do ponto de vista generalizado dentro de um modelo de objeto, raciocinar do geral ao particular e não do específico ao geral, que seria uma indução, vamos assim dizer, compreender o que é essencial a este fenômeno que eu quero ser assimilado, ou seja, aquela característica que é universal, e, portanto, realizar uma previsão racional, lógica e controlada do aprender. Essencial e necessário, portanto, é uma palavra-chave. E aí eu sempre utilizo o mesmo exemplo. Se tiver algum aluno meu ouvindo, vai lembrar do que eu já falei em sala de aula. Eu chego para você agora e digo assim, para um médico na UBS, doutor, estou com febre. Essa informação é uma informação suficiente para ele dizer que eu estou doente. Não é suficiente para dizer que estou com Covid, mas é suficiente para dizer que estou doente. Ela é necessária, talvez, para dizer que eu estou com Covid. E é isso que o professor precisa buscar ao ensinar um conceito, pautado numa habilidade, planejar a sua atividade didática em torno de uma orientação que traga as características necessárias e suficientes do que ele vai ensinar. Porque, assim fazendo, o sujeito, ao assimilar o objeto, ao assimilar o conceito e ao desenvolver a habilidade, ele vai pensar dentro de um contexto que Davidov, que eu não trago para essa palestra, mas é um outro teórico do psiquismo soviético, fala sobre o pensamento teórico. Pensamento teórico, pensar conceitualmente a partir do alto grau de generalização. E a vantagem disso é o poder de transferência dessa aprendizagem. Se eu penso de maneira geral, eu posso transferir para o máximo de situações. Se eu penso especificamente, como no caso daquela orientação da planta, raiz, caule e folha, eu estou limitado a um determinado objeto, a um determinado fenômeno e a uma determinada aplicação. Ora, nessa perspectiva, fazendo um recorte agora sim, para trazer a habilidade de identificar uma planta, que é o que eu estou conversando desde o início, além do bolo, seria um ser vivo, sem locomoção espontânea. Você não vai ver, por exemplo, uma mangueira que hoje está plantada em frente ao Teresina Shopping, amanhã sair, atravessar a rua e ir para o Copacabana, aí em Teresina. Você não vai ver isso. Sozinha, espontaneamente, ela não faz. Ah, professor, e as trepadeiras? Maracujá, por exemplo. Será que ele não tem locomoção? Não. O que ocorre nas trepadeiras é o crescimento dela, que depende de uma escora ou não. Se não tiver uma escora, ela vai se esparramar, mas é o crescimento da planta. Locomoção espontânea não vai existir. São organismos chamados de sésseis. Além disso, são autótrofos e fotossintetizantes. Essa base orientadora é a base orientadora de um trabalho de um aluno meu, de TCC, chamado Renan Sirrichian. Ele elaborou esta base orientadora a partir do que era invariante para ser uma planta, e à medida que o indivíduo, estudante, trabalha sistemas didáticos com o seu professor para assimilar esta orientação, ele vai ter a possibilidade de identificar qualquer que seja a planta, independente da sua morfologia, desde que ela seja um ser vivo, não dotado de locomoção espontânea, autótrofo e fotossintetizante. E aí vai do cacto à briófita, da mangueira à mangaba, do pé de seriguela a um musgo. Tudo
dentro de uma perspectiva de uma base orientadora que eu vou chamar aqui de desejada. A teoria de Galperin tem outro nome. E nesta base orientadora, portanto, ele não se confundiria que uma anêmona do mar ou um coral são plantas pelo simples fato de não serem indivíduos fotossintetizantes, autótrofos, por exemplo. Se fere esta característica invariante, portanto, não pode ser parte dessa classe de objetos. Ora, professor, então a perspectiva da teoria de Galperin, que você fez o recorte, no contexto de uma habilidade, ela pode promover em sala de aula muitos benefícios ao ensino, uma vez que a habilidade ela pode ser pensada e deve ser pensada como uma função dessa assimilação de um conceito científico. E não de qualquer forma, a partir de sua concepção teórica, ou seja, generalizada, com alto potencial de transferência de aprendizagem. Se o indivíduo aprende ligação química pelo que é essencial e necessário para ser uma ligação iônica, é muito provável que ele não veja uma ligação covalente ou uma ligação metálica na perspectiva de uma ligação iônica, por exemplo. Se ele entende que temperatura e calor são conceitos distintos porque diferem entre si no seu nível de invariante, temperatura, portanto, não precisa da troca de energia entre dois corpos com calores distintos, vamos assim dizer, ele não vai confundir temperatura e calor, um outro exemplo. Se ele consegue saber qual é a ordem generalizada para interpretar um gráfico, ver a abscissa, ver a abscissa, ver a ordenada, ver a coordenada, ver se é crescente, decrescente, ele vai saber atuar, quer seja uma equação do primeiro grau, quer seja uma integral, obviamente com níveis de complexidades diferentes. E, portanto, esta perspectiva é aonde se elabora o aprendizado em função do que eu estou chamando de uma boa completa, tem outro nome na teoria do Galperin que eu não quis trazer para não confundir, ela vai ser um aprendizado em função daquilo que é invariante para se aprender. E como desdobramento, já chegando na finalização da nossa fala, o professor ele vai planejar a assimilação do conhecimento em função das habilidades necessárias para que o indivíduo desenvolva esse pensamento lógico, mas em torno de uma boa desejada. E se isso ocorre em sala de aula, a partir da elaboração de sistemas didáticos compatíveis para essa orientação, o aluno vai conhecer, portanto, um exemplo de plantas, já que estamos falando de plantas desde o início, aonde elaborar a orientação em função da invariante nada mais é do que você permitir ao aluno desenvolver esta representação abstrata, generalizada, consciente dessa categoria a ser assimilada. Lembrando que essa representação mental nada mais é do que um modelo. E desta forma, você aproxima esse estudante à assimilação deste conceito em função de um pensamento teórico, ou seja, no máximo grau da sua generalização, trazendo, portanto, o conceito, o fenômeno, o objeto em sua essência, que é o que Marx fala no Capital, pensando a sociedade, e que Lenin fala no empirocriticismo a partir da epistemologia do materialismo histórico na ciência, e que Engels fala na dialética da natureza a partir de um modelo onde a ciência se materializa em função da atividade do sujeito. E, portanto, se eu penso em essência, eu não vou me confundir com as aparências. Afinal, as aparências não vão ser o meu motivo de observação. Eu vou estar olhando isto aqui, mas pensando no que é essencial e necessário, e que, inclusive, é abstrato. Fotossíntese, por exemplo, é um conceito abstrato. Para finalizar, ou ir finalizando, esta seria a base orientadora que
estou chamando de completa, vai ser todo o conjunto de seres vivos sem mobilidade que são autótrofos e fotossintetizantes, e para chegar nesse conceito eu tenho 3 operações destacadas. Lembrando que quando eu falo de operação, é porque ela já é internalizada, portanto, é um hábito, portanto, ela é automática, não é consciente. No plano da ação, tudo isso seria consciente, mas isso é um assunto para uma outra inserção, a gente dizer como isso se forma. Mas só para você entender, se o indivíduo verifica o aspecto da mobilidade, vê se tem ou não tem, se ele pesquisa qual é o tipo de nutrição dessa estrutura que ele quer denominar ou identificar como planta, e se ele determina ou não se faz fotossíntese, caso essas 3 operações sejam contempladas, ele está diante de uma planta identificável. Ora, e aí eu trouxe 2 exemplos para a gente ver um que não se aplica nessa perspectiva, que, portanto, não é uma situação problema, e sim um mero exercício, que não faz o sujeito pensar e que é uma mera reprodução de provavelmente algo que ele já viu. O exercício não proporciona múltiplas soluções. O exercício ele condensa uma resposta outrora memorizada. Como, por exemplo, observe a figura e veja quem estão representados, que grupos. Isso não faz o aluno pensar, muito menos correlacionar quais são as invariantes. Assim como um exercício desse, que o cara coloca um texto que é um mero apêndice, porque o que está sendo perguntado é, dos grupos abaixo é correto afirmar que possuem somente flores, então se ele não lê o texto da questão, inclusive, ele pode chegar à resposta, desde que ele tenha memorizado que plantas são essas que possuem somente flores. E, por fim, a gente traz, então, baseado na orientação da ação de plantas, uma situação-problema sobre a fotossíntese. Lembrem que no nosso esquema da base orientadora, a fotossíntese está no modelo do objeto e no modelo da ação. Ela não pode vir representada de maneira a apenas contribuir para uma percepção, e, inclusive, dentro da didática, eu não forneço o meu e-book ou a minha base completa para o aluno estudar, eu vou expondo situações para que ele chegue nesta orientação. Uma situação poderia ser essa, sobre fotossíntese. Suponha que o aluno não tem o conceito de fotossíntese, que, diga-se de passagem, é complexo, internalizado ou assimilado. Eu pego e o coloco diante de uma situação-problema que diz o seguinte: a hidroponia é o cultivo de uma planta, normalmente para uso na alimentação, sem a necessidade de se fixar ao solo. Uma experiência está sendo adotada nas grandes cidades para o cultivo de hortaliças, como o alface, em escala comercial, produzido em lugares fechados, como galpões e apartamentos. Ora, se o lugar é fechado, não tem luz do sol. Se eu quero formatar ou possibilitar a discussão sobre fotossíntese, o sol tem que estar presente. No caso aqui, ausente, para fazer o cidadão pensar sobre isso. Um produtor de São Paulo adaptou um cultivo em um prédio comercial sem acesso à área externa, como se pode ver na figura. E aqui está as hortaliças, um cara manipulando em prateleiras, como é hidroponia, passando água aqui, rica em elementos químicos, e um ambiente totalmente fechado, privado de sol. E aí se pergunta, que condições, baseado no conceito de planta, ou seja, na base orientadora, que condições precisam ser pensadas para que esse cultivo dê certo e as plantas cresçam como se estivessem ao ar livre, em contato com o meio ambiente? Essa é uma típica situação-problema para trabalhar a fotossíntese, porque na discussão, sem que eu mostre a minha base orientadora do professor, aquela que está lá atrás, eu vá discutir e provocar neles a curiosidade sobre qual é a relação do Sol, qual é a relevância da privação dessa luz solar e, inclusive, se vocês virem na própria figura, aqui mostra, mas não necessariamente precisaria mostrar, existe uma iluminação artificial. Baseado nisso, se pergunta, qualquer luz artificial pode ser utilizada para o cultivo de hortaliças hidropônicas em ambientes fechados? Por quê?
Obviamente, essa pergunta ele não vai responder pela mera observação, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ir no livro didático, ele vai ter que discutir com um colega para que a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Iminente, próximo, se faça presente na sua sala de aula, com indivíduos de conhecimento real distintos naquele momento. Qual conhecimento operativo acerca da identificação de uma planta pode ser verificado nesse exemplo? A realização ou não de fotossíntese. E quando ele for fazer a pesquisa, ele vai ver que existem espectros de luz do azul e do vermelho, que são os essenciais e necessários para que a planta cresça. Ora, a discussão posterior pode ser, então quer dizer que da luz do sol para a fotossíntese bastam alguns comprimentos de onda. E aí com isso você pode estudar biologia junto com física, junto com química, comprimento de onda e fotossíntese, cloroplasto e fotossíntese, enfim, de uma maneira onde você não entregue o conhecimento, obtenha um aprendizado a partir da reconfiguração da orientação e levando em consideração que as habilidades são processos de desenvolvimento psíquico. A minha fala era esta. Para sintetizar, portanto, o professor planeja a assimilação em relação a essa base orientadora, a partir da caracterização dessa invariante. A assimilação desse conceito em função de uma habilidade é necessária para que o indivíduo pense a partir de uma condição lógica, e o professor tem que desenvolver sistemas didáticos compatíveis com esse processo, como, por exemplo, esta situação-problema que vocês acabaram de presenciar. Neste contexto, o aprendizado ele passa a ser visto, portanto, como uma reconfiguração dessa base orientadora da ação que o aluno tem, no sentido de torná-la generalizada, consciente, racional e plena de transferência. Quem quiser nos acompanhar, nos seguir, compartilhar, trocar ideias, discutir, nós estamos nas redes, tanto no Instagram, no nosso endereço @gpense_UFRN, e aí se você sentir que vale a pena nos seguir, siga. Se você achar que vale a pena compartilhar, compartilhe, porque esse canal ele é feito com muito carinho, tentando trazer questões relevantes, sobretudo de ciência, sobretudo de informação e de formação para o professor. Além disso, temos o nosso canal no YouTube, também do GPense, que vocês acessam por esses endereços. E eu fiz questão de trazer a minha equipe, porque sem eles, esse trabalho não estaria sendo feito nem elaborado. Aqui nós temos nós temos Marlaninhas, 2D Iniciação Científica, lá no campus da UFRN, em Caicó, no SEGS. E aí eu peço, de fato, que se vocês acharem que vale a pena, sigam-nos nessas redes, e aqui a gente também está num projeto de aulas públicas. Para finalizar, agradeço a todos e deixo aqui esses contatos para que a gente possa se comunicar no futuro. Muito obrigado pela atenção, se é que vocês ainda estão aí, se é que ainda estão acordados, porque eu não estou vendo ninguém. E a gente acho que pode finalizar, e acho que o Boniek organiza para a gente fazer uma discussão ao final. Não é isso, Boniek? No chat, se quiser conferir, mas eu vou ler. Eu vou abrir o espaço também para quem quiser ligar o áudio para fazer a pergunta, mas já temos algumas perguntas aqui que eu vou ler, por exemplo, aqui. Ó. Se você quiser acompanhar no chat mas eu digo também. Você vai fazer logo agora ou depois da do Marcelo? Como é que vai ser? Não, vou fazer as perguntas logo agora, não misturar aqui, porque depois fica ruim de encontrar as perguntas. Ah, tá certo. Deixa eu só pegar aqui meu carregador, que o meu computador está quase descarregando. Vai um segundo aqui. Não. Ok? Ok.
Pronto, vou ler algumas perguntas que eu marquei aqui. Por exemplo, a Carla Eusébio questiona se no Brasil as competências e habilidades seriam a partir da perspectiva do Perrenot. Vou ler um bloco aqui. A segunda questão é da professora Verônica. Ela fala que o conceito de invariante se relaciona com os atributos essenciais de cada conceito. Seriam duas perguntas aí para você. Tem mais aqui, mas eu vou deixar você responder, depois eu posso fazer as demais. Certo. Sobre a questão das habilidades e competências postas no currículo brasileiro, né, não somente na base orientadora, na base nacional comum curricular, mas desde antes os parâmetros curriculares, enfim, eu não tenho leitura de Perrenot, eu deixo claro isso, mas o que eu consigo dialogar nesse sentido é que nós temos uma herança hoje com a base nacional comum curricular de educação do ensino, uma sociedade que preconiza que a inserção no mercado de trabalho ela se dá a partir do que se chama de habilidade, mas que, na verdade, é uma parte da habilidade. Porque, como a gente viu no conceito de base orientadora, dentro do modelo do objeto e do modelo da ação, existem os conhecimentos operativos, as operações, que são operações quando já estão internalizadas, portanto, automatizadas. São ações quando ainda não estão automatizadas. Esta parte da orientação é o que seria o conhecimento procedimental. Porém, ele não está isolado. O conhecimento procedimental ele está relacionado com o conhecimento conceitual e com, respondendo à pergunta da professora Verônica, também aqui no Nordeste, aqui perto da UFRN, perto de Natal, também com a parte da didática desenvolvimental, de alguma forma, tem alguns trabalhos, se for a professora Verônica que eu estou pensando, aqui de Pernambuco, que inclusive Galpão, e se necessário de uma determinada ação ou de um determinado objeto. Esta seria a lógica da invariante. Quem traz isso com mais propriedade é a autora, Nina Talisman, orientanda do Galperi, inclusive, quando ela fala sobre o conceito de mapa da atividade. O Galperi traz o conceito de mapa da atividade, que seria o que é a essência de uma ação, e a Talisman traz o método da invariante, que seria nada mais, nada menos do que você elaborar uma orientação a partir daquilo que é suficiente, a partir daquilo que é essencial. Temos mais duas aqui, vou fazer para fechar. Median, ela fez duas perguntas. Vou ler a primeira aqui, você pode olhar no chat também. Ela diz, essa perspectiva é aplicada ao ensino conceitual? Pergunto porque ela parte do invariável, mas pensando no ensino sobre a ciência, quando não temos conceitos fechados, seria possível utilizar essa perspectiva? Então, Galperi em si, e Talisman não, mas Galperi não pensou essa teoria com essa aplicação que hoje a gente dá. Isso é importante a gente dizer, né? Galperi pensou a base orientadora num sentido muito maior, que era acompanhar o desenvolvimento psicológico de indivíduos, sobretudo no que diz respeito à atenção e também criatividade. A Talisman, professora de matemática, começou a aplicar esses conceitos no ensino de conceitos matemáticos, trazendo, por exemplo, o ensino da geometria, o ensino da álgebra e o ensino de conceitos até um ponto quanto abstratos, como o conceito de número. Então, por mais que a ciência, de uma forma geral, né, ela não tenha, vamos assim dizer, um compromisso com a verdade enquanto dogma,
e que ela seja relativista ou probabilista ou transitória, a base orientadora assim também o pode ser. Dependendo do que eu estou ensinando, se eu tenho uma caracterização do que é aquele objeto, aquele fenômeno, aquele fato, num determinado momento, esta base orientadora pode nortear a aprendizagem, a assimilação, no que eu chamaria de pensamento teórico, naquele momento, generalizado, amplo, consciente, porém nada implica que essa base orientadora não possa ser reformulada. Por exemplo, imagine que, inclusive, eu não sou biólogo, né? Minha formação é química. Chegamos a essa base orientadora, eu e meu aluno, para o trabalho de TCC dele. Mas suponha que um biólogo chegue e fale, Alessandro, existem plantas que não se caracterizam de acordo com essa orientação que vocês colocaram. Tem duas saídas. Ou eu elaboro um novo EBOC, ou seja, uma nova orientação generalizada completa do que seria a planta, ou eu estabeleço um limite de generalização desta minha orientação, que seria, entre aspas, o que a gente está acostumado a fazer ou ver fazer em sala de aula, como as exceções. Talise não trabalha com o conceito de excepcionalidade, trabalha com o conceito de limite de aplicação, ou limite de generalização de uma orientação. Se eu tenho, por exemplo, alguma espécie que não se enquadra nesta orientação, eu posso dizer que esta orientação tem um limite de aplicação até aqui. Ou, então, buscar um novo caráter invariante e elaborar uma nova orientação. E aí eu acredito que dentro do conceito de ciência, da perspectiva das ciências, como você colocou, professora, pode ser pensado nessa perspectiva também. Uma última pergunta aqui do Cosmos Genos. Ele é professor de física e ele faz um questionamento. A pergunta dele é grande, eu vou sintetizar e aproveitar e jogar uma pergunta por cima. Ele está perguntando como é que é possível fazer a relação dos conteúdos de física com as demais áreas dos saberes, por exemplo, química, biologia e etc. A boa dá essa possibilidade de você fazer um ensino mais interdisciplinar? Sim, inclusive, apesar de eu estar hoje, apesar de eu ser da química, a minha formação inicial é na química, desde que eu saí da Federal do Piauí, eu não estou mais inserido nas aulas de química especificamente. Aí na UF eu ainda ministrava algumas disciplinas específicas. Aqui na UFRN, eu me metodologia de ensino das ciências. E quando eu pego, por exemplo, um conceito desse de planta, a depender de onde eu vá trabalhar esse conceito, suponha que não seja na educação fundamental, porque Galperin e Talisman colocam a questão da espiral dialética do conhecimento, que nada mais é do que uma crescente de complexidade à medida que você avança no grau de sofisticação desses conceitos, eu posso, justamente como eu até falei na apresentação, pegar o conceito de fotossíntese, que é um conceito extremamente abstrato, de uma reação química, portanto, que envolve os conhecimentos de química orgânica e físico-química, citocromo C, citocromo B, etc., e espectro de luz. E aí, quando eu falo de espectro de luz, entra comprimento de onda, por exemplo. Então, se eu for falar de um conceito como a fotossíntese, por exemplo, ela é um conceito que envolve bioquímica, né, por natureza, dependendo de onde eu estou trabalhando, obviamente, se for na educação fundamental, não, mas se for, por exemplo, numa aula de biologia na faculdade, é perfeitamente possível, ou mesmo no ensino médio. Se eu estiver falando, por exemplo, da obtenção de energia a partir da via anaeróbica ou aeróbica, se eu for falar de ciclo de Krebs, por exemplo, no metabolismo humano, são conceitos que envolvem essa, vamos assim dizer, multidisciplinaridade. E a base orientadora da ação pode variar por estes conceitos, essas questões, se essas operações ou se esse modelo do objeto for, vamos assim dizer, também multidisciplinar. Acho não. Tenho certeza que sim. Inclusive, tem vários artigos, várias produções científicas, se você colocar base orientadora da ação em ensino de química, ensino de física, ensino de biologia, você vai ter alguns exemplos da base orientadora sendo trabalhada, por exemplo, para ensinar determinados conteúdos dessas disciplinas.
agradecer ao professor Alessandro aí as contribuições. A gente tem algumas perguntas a mais, mas devido o tardar da hora, Sem vocês dúvida. perguntar, vocês podem entrar em contato com o professor Alessandro, ele deixou os contatos dele aí, ele vai Pode fazer uma pergunta fazer lá no e direct do responder, tá Instagram, bom? eu e os meus bolsistas a gente administra, enfim, a gente vai se encontrando. E já deixo o convite aí, se vocês quiserem, sábado agora vai ter uma aula pública sobre a formação de conceitos, a partir de neonatalismo, no nosso canal do YouTube, sábado às 10 horas. Quem quiser, está feito o convite. Lá no canal você pega o link. Ok, então agora a gente vai passar a palavra para o professor Marcelo, que ele vai falar um pouquinho sobre o Galperi na perspectiva dos estudos que ele desenvolveu no doutorado dele. A palavra aí está com o Marcelo. Obrigado aí por participar. Bom, boa noite a todos. A apresentação vai ser vamos lá, cadê? Vamos lá, permitir. Eita, que deu erro aqui. Olha aí que dá certo. Esses negócios aí de informática eu também apanho direto, a gente vai aprendendo. E aí, apareceu? Aparecendo. Aparecendo. Pronto. Pronto. Beleza, então, boa noite a todos, tá? Vou mostrar como é que a gente pode fazer uma aplicação da... Passando aí, tá? Aplicação da teoria de Galperi dentro das ciências, tá? Eu sou formado em biologia, mas lá acabei ficando na área de química, tá? Eu também dou aula de química, física, então eu escolhi pela de química por conta do contexto. Tá aparecendo direitinho Mas aí, Boniek? não tem como colocar em modo apresentação não, que tá muito pequena. Ah, tá muito pequeno, então deixa eu ver aqui. Sim? Marcelo? Voltou? E agora? Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Pronto. Então, assim, vamos começar logo assim, avisando que minha linguagem é menos rebuscada que o do professor Alessandro, então qualquer dúvida, Boniek já pergunte aí que eu falo meio rápido, tá? Então, eu vou falar o título da minha tese, que é bem simples, né? Um estudo sobre a reconfiguração da orientação para a ação escrever textos argumentativos em química. Então, enquanto o professor Alessandro estava mostrando o que era a orientação, que é a base orientadora da ação, que é é como se fosse um mapa de como você vai resolver uma situação, um problema. Então, você tem um cubo mágico. Aí eu pergunto, tem gente que não consegue. Por que não consegue montar? Porque ele não tem a base orientadora da ação para montar o cubo mágico, certo? E é por aí que vai. Então, se eu tenho a orientação para fazer isso aqui, eu monto, tá?
Então, nesse contexto, a minha pesquisa foi sobre escrever. E aí, trazendo, enquanto escrever, enquanto uma habilidade cognitivo-linguística. Certo? Então, envolve pensar e envolve linguagem. Então, você tem que articular as duas coisas e formar um texto. Então, forma aí também uma tipologia textual. Eu ainda entrei na área de língua portuguesa. Então, eu estava trabalhando com química, com psicologia e com língua portuguesa, tá? E eu sou de biologia. Então, respondendo assim um pouquinho da pergunta anterior, tem como você trabalhar sendo professor de biologia falar das outras coisas. Tudo depende de você ampliar seus conhecimentos, tá? Então, veja só. Eu peguei a teoria da BOA, da base orientadora da ação. Então, utilizei os licenciados de química. Então, fui lá e perguntei, né, fiz o diagnóstico. Então, eles escrevem textos argumentativos em química? Escrevem. E cada um tem uma orientação para fazer isso. Então, o que é que eu fiz? Fui aplicar o experimento formativo, baseado em Vygotsky, de como eu posso, o que é a teoria de Galperin, sendo aplicada nesse experimento formativo, como é que eu posso reconfigurar a orientação para escrever o texto argumentativo. Tá? Então, é basicamente isso que eu fiz. Bem simples. Certo? Aí, eu tinha como objetivo investigar a influência desse experimento na reconfiguração da orientação e tinha que montar um e-book, montar o experimento formativo e caracterizar, ou seja, caracterizar e identificar como esse processo de reconfiguração ocorreu. Então, fugindo assim, você começa a pensar, poxa, você vai fazer um experimento. Bom, tem como você ver bem as variáveis. Coloquei mais de uma substância ou menos da outra, ficou mais tempo, menos tempo numa estufa, por exemplo. Mas aqui não. Aqui o principal obstáculo que eu tinha, ou melhor, o principal desafio que eu tinha era como estudar a maneira que uma pessoa pensa. E mais ainda, eu fui estudar como fazer com que ele mude seu pensamento. Né? E é aí que a teoria de Galperin entra. Então, ele diz que o conhecimento está fora, no exterior, vai de fora para dentro. Então, as nossas ações, baseadas em atividades, vão ser internalizadas, assimiladas. Tá? Então, diante disso, eu montei um sistema didático, ou seja, fui ver o que era um texto, fui ver como era primeiro fui ver o que era escrever, depois fui ver um texto argumentativo, então tive que procurar um e-book, fui ver como seria um texto argumentativo em química. Então, a partir daí, fui procurar textos dentro dos livros didáticos, no qual o licenciando teria que produzir esses textos, o aluno, no caso, teria que produzir esses textos. A partir daí, o que é que eu fiz? Montei tarefas para ele sobre textos argumentativos, tá? Depois disso, eu tinha o meu objeto de estudo já fechado, que era escrever textos argumentativos, conectei ao dia a dia do futuro professor e desenvolvi as tarefas que seriam utilizadas. Agora, faltou montar o como, que seria a experiência formativa. Então, são esses aí os etapas que eu fiz. Eu fiz um diagnóstico inicial, depois fui com eles montar a base orientadora, depois, na etapa materializada, que é utilizar essa base, essa boa, e depois eu fiz o controle final, que seria avaliar como foi que ocorreu essa reorganização, essa reconfiguração da orientação. Eu utilizei como instrumentos de coleta uma prova pedagógica, então seriam perguntas abertas e algumas fechadas para poder entender o que eles viam sobre texto argumentativo em química. Usei questionários, observação e um caderno de registro.
era um caderno que ele podia escrever tudo sobre o experimento. Então, foi direcionado para que, se ele teve uma fala interessante de alguém, que ele anotasse. Eu vou mudar a minha definição, que ele anotasse, e por aí foi. Tá? Então, juntei todos esses dados para poder fazer a análise e ver como foi a reorganização durante esse experimento formativo de sua base orientadora para a ação escrever textos argumentativos em química. Então, aqui tem o EBOCA, que o professor Alessandro estava falando. Uma coisa que não tinha lá, que nesse meu trabalho já tinha, é o modelo de controle. Então, você começa pelo modelo do objeto, seria a representação do que eu quero. Então, tá aí, é produzir um texto escrito, segundo a norma padrão do português, com a finalidade de defender uma tese, a fim de convencer e influenciar a compreensão do interlocutor, mobilizando conhecimentos da química. Então, fiz um apanhado do que era escrever texto, do que era um texto do tipo argumentativo, qual a finalidade desse texto e quais os conhecimentos que ele tinha que colocar nesse texto, para ser um texto argumentativo em química. Bom, eu tenho minha representação mental. Olha só, eu peguei o que é um texto na minha concepção, na minha mente, vamos dizer assim, e trouxe e materializei ela. Eu sei o que é um texto argumentativo, mas para dizer o que é, eu estou dizendo o modelo do objeto. E estou materializando esse meu pensamento. Então, eu fiz o caminho agora ao contrário. Né? Eu peguei a ação mental e transformei em algo material. Trouxe para o ambiente onde eu posso mexer com ele. Tá? Bom, agora eu materializei o que é um texto e agora eu vou dizer quais são as ações que você vai fazer para escrever um texto argumentativo em química. Então, aqui estão elencadas 10 operações. O interessante na operação é que ela tem ordem e cada uma tem um objetivo. Tá? Então, eu quero que vocês visualizem aí a operação 3, construir uma tese utilizando argumentos baseados nos conhecimentos da química, tá? Que a gente vai ficar falando mais esse. E tem aqui do lado o modelo do controle. Ou seja, para cada operação eu tinha que ter algo que eu pudesse dizer se eu estava conseguindo fazer essa operação ou se não estava fazendo. Ou seja, eu criei indicadores para cada controle, para cada operação. No modelo do controle, eu criei indicadores para dizer se ele estava se aproximando ou se distanciando daquela operação. Tá? Passando aqui, como é que começou? Pelo diagnóstico inicial. Então, acompanhando a atividade realizada, teve aí a exposição da experiência, eu fui informar o que era, que ia ser, como é que ia ser, e apliquei a prova. Bom, o que era a prova? Veja só, eu primeiro tinha que ver qual era a noção que eles tinham da base orientadora. Então, a prova pedagógica tinha, para eles, sem eu dizer que era, isso aqui é o modelo do objeto, isso aqui é o modelo da ação. Não. Eu coloquei uma pergunta, o que você pensa quando vai escrever um texto argumentativo em química? E aí eu fui fazendo outras perguntas, direcionando para ele me dar a definição do objeto, para ele me dizer quais são as ações e quais são as formas de controlar essa ação. Tá? E no final escrever um texto argumentativo. Tá? Então, esse foi o começo. Tá? Seguindo as etapas de Galperin, que ali nós temos três etapas, 3 momentos funcionais, que é a orientação, execução e controle. Elas estão interligadas, é um ciclo. Tá? Então, a primeira parte do ciclo é a orientação, é você montar a sua base. Depois você vai para a execução. Então, na execução ele tem 5 etapas. Tá? Então, eu vou montar o cubo, aí meu modelo de objeto ele está montado. Então, a minha orientação são o cubo montado com as laterais certinhas, com as cores corretas. O modelo da ação são os movimentos que eu tenho que fazer. Né? E o modelo do controle
Quando eu fiz, aquele lado tinha que ficar todo branco. Eita, não ficou. Então, tem alguma ação que deu errada e ele não ficou. Tá? Então, a primeira, a etapa da execução, ela tem 5 partes. Eu tenho que ter uma motivação, né? Então, instigar o cara a tentar montar. Depois, eu tenho que fazer com que ele monte sua estratégia de como vai fazer. Ah, eu vou virar esse para cá, esse para lá. Depois, ele tem que pegar esse modelo que ele fez, que é que a gente chama de etapa materializada, pegar e testar. Tá? Ah, funciona, não funciona? Depois tem uma etapa que é a da fala, que é quando eu vou estar com outro colega e vou conversar com ele sobre a minha base orientadora e a base orientadora dele para montar o cubo e ver o que é que tem de diferente, o que é que melhora, o que é que facilita, o que é que não. E, por fim, eu internalizo isso. Eu falo para mim mesmo. Tá? Então, vai chegar um momento, é como se você fosse dirigir. Então, vai chegar um momento que você vai fazer sem pensar. Então, eu tenho que... De início, você faz o quê? Toda vez eu tenho que lembrar, ligar a ignição, tirar o carro de marcha. Chega um momento que você não pensa mais. É quando você internalizou. Então, eu internalizo uma sequência de movimentos aqui que eu nem preciso mais pensar. Aí tem que botar isso para cima, isso para baixo, isso para o lado. Chega um momento que vai acontecer isso. Então, seriam essas 5 etapas. Tá? E aí eu coloquei aqui dentro do meu experimento também. E por último, depois que eu fiz a motivação, né? Foi sobre a argumentação no ensino de ciências, eu levei eu trilhei para que eles percebessem a importância de escrever textos argumentativos em ciências. Quando a gente está dando a aula, o que a gente mais faz é isso. A gente argumenta com o aluno para que ele aceite e acredite, realmente, isso aqui funciona. E assim, os textos argumentativos na ciência é como a gente produz, né? Nós temos um experimento, nós testamos ele, nós dizemos os porquês e até comprovar a nossa teoria. Então, foi a motivação para que eles quisessem pesquisar, quisessem saber mais, quisessem ver como é essa questão. Bom, depois eu tive uma exposição do modelo do Tom, que tinha que ter um modelo a ser seguido de argumento, adaptei ele para texto, que eles são em forma de sentenças, aí eu fiz essa adaptação. Depois fiz a exposição sobre a teoria, para eles entenderem, agora está no momento deles entenderem que tem o modelo do objeto, tem o modelo da ação, tem o modelo do controle, senão não tinha como eles começarem a pensar desse jeito. Tá? E aí foi mais uma tarefinha que foi pesquisar. Depois vamos para a elaboração. Veja só, eu falei sobre a importância, sobre o modelo do Tolman, sobre o Galperi, e fui falar sobre a ação de escrever textos argumentativos. Então, seriam os 4 conhecimentos básicos que eles deviam ter. Com isso, agora dá para eles escreverem a sua boa. Tá? Agora eu vou colocar no padrão Galperi e vou fazer o confronto de o que eu escrevi antes, que foi na prova pedagógica, com o que eu entendo agora do que é uma boa, uma base orientadora. Então, esse foi um momento. Então, eles tiveram um momento de elaboração e agora já estão fazendo um segundo momento o primeiro momento de reorganização. Eles agora estão vendo, estão organizando. Então, já foi uma recuperação que eles fizeram aí. E aí, o que é que eu fiz? Vamos para a etapa de utilizar. Então, eles fizeram a tarefa 1, que foi utilizando a base orientadora. Tá? O que é que aconteceu no próximo momento? Vamos reconfigurar de novo a boa deles. Então, vamos para a segunda vez de segunda reconfiguração. Discutimos a boa, né? Como o professor Alessandro falou, eu já tenho aquele e-book mostrado anteriormente, eu não passo para eles. Eu vou dialogando, vou provocando para eles irem para aquele caminho, tá? Então, tem essa discussão, eles reconfiguram e vão fazer outra tarefa. Só que dessa vez eles já estão, eles vão em duplas. Qual foi a ideia? Mais uma reconfiguração. Porque agora eu estou falando, quando eu fui escrever meu texto, eu fiz isso, isso e isso. E você? Eu não fiz isso.
Ah, devia ter feito, ó, fica melhor, não sei o quê. Então, já reconfiguraram de novo. E aí teve o quê? Mais uma tarefa, a tarefa 2. E nesse aí você vai observar que eles fizeram individualmente. Ou seja, a última etapa do processo de execução seria de você fazer consigo mesmo. Então, não usar mais o seu e-book. Teoricamente, ele teria sido assimilado, e ele utilizar sozinho, fazer outro texto, tá? Bom, e por fim, teve o questionário final, onde eu perguntei, tinha várias, né? Mas perguntei principalmente como ele viu essa questão de estar modificando sua base orientadora, como foi comparar o primeiro texto ao último texto que ele escreveu, e por aí foi, tá? Bom, essa é a parte light. A parte complicada foi desenvolver indicadores para descobrir se ele alcançou ou não. Por exemplo, aqui eu botei a parte do modelo de ação, as operações. Aquela operação 3 que tinha dito para vocês prestarem atenção é de que um texto argumentativo ele tem que ter uma tese e tem que ser apoiado em conhecimentos químicos, tá? Então, ele poderia ter feito escrito essa operação, tá? Não precisava ser igualzinho escrito, mas ter esses três elementos. Podia colocar parcialmente, tipo, ele colocou, tem que ter uma tese, mas não disse que era em química. Incorreto, quando ele nem fala que tem que ter uma tese, então já desqualifica em termos de texto argumentativo. E ausente, quando ele nem citou ter a necessidade de ter tese, de ter conhecimento químico e por aí vai. Bom, então isso aí eu transformei nessa tabelinha de baixo. Então, a operação 3, o L1, que é o licenciando 1, ele estava ausente. Ó. Então, ele não falou nada sobre tese, nada sobre conhecimentos químicos. Tá? Então, aí tem os novos licenciados, e você vai vendo, ó, o 2 também não tinha, o 3, o 4, o 6, e o 5 tinha parcialmente, então, algum dos elementos faltou, e por aí foi. Tá? Então, fiz isso para vou voltar aqui, para todos esses 3 itens aí, para o modelo do objeto, para o modelo da ação e para o modelo do controle. E, com isso, eu consegui fazer um nível. Então, acompanha aí, o participante 1, ele é nível 3, porque ele apresentou 15 itens ausentes, 3 parcialmente corretos e 5 corretos. Então, nesse caso, qual era o objetivo? Era que todo mundo só tivesse o C. Tá? Mas, então, foi. O maior nível foi o nível 6, que ele teve 7 acertos, 7 itens corretos de todos aqueles. Então, daí eu tinha os níveis e aí eu podia comparar como foi o desenrolar dele à medida que ele foi reconfigurando a sua base orientadora. Bom, então, eu já terminei. Fui bem resumido. Então, eu acho que o meu trabalho foi interessante por essa questão eu vou responder já, de relacionar a argumentação à química e à teoria de Galperi, que não tinha um trabalho sobre essa linha. No grupo do professor Isauro, a gente tem um rol de habilidades e a gente vai estudando elas. E ainda não tinha saído um sobre o escrever e muito menos nessa área de argumentação com química. Outro destaque seria a construção desse e-book, né? Para português já existe. O texto argumentativo tem, mas dentro da química não tinha ainda. Outro destaque que eu trago foi proporcionar, criar esse sistema de indicadores para... Veja como foi usado, né? Eu desenvolvi indicadores para analisar como a pessoa pensa. É complicado. E também estruturar um experimento para você fazer isso, para você poder acompanhar como foi sendo reconfigurado, tá? Bom, eu sou rapidinho mesmo e agradeço muito aí o Boniek, tá? Faz tempo que eu não reviso esse material, o professor Alessandro foi ótimo aí também. E estou aberto aí às perguntas que vocês tenham, tá? Sobre esse trabalho aí.
Boniek?